Mas eu trabalho também com uma avaliação neuropsicológica, né? Onde a gente trabalha preferencialmente, mas não exclusivamente, com pacientes neurológicos, né? Pacientes que têm alguma condição neurológica. Que é que você consegue ver na imagem, numa ressonância? A neuropsicologia é anterior à imagem, né? A neuropsicologia, inclusive, ajudou nesses mapeamentos, né? A neuropsicologia, ela fazia um mapeamento de lesão cerebral antes dos sistemas de imaginamento, por conta das disfunções que o paciente apresentava. Então, a gente estudava as dificuldades, os problemas cognitivos que o paciente tinha, e a partir daí a gente localizava a lesão no cérebro, né? Com o imaginamento, a avaliação neuropsicológica, ela começa a ficar mais voltada para ver a extensão do dano cognitivo que o paciente teve por conta de uma lesão neurológica. Mas aquela terapia do dia a dia, do cara que tá mal, que tá ansioso, mas essa aí a gente não tem como ver numa imagem qual o problema desse cara, né? Não, infelizmente não. Esse é o grande mistério do cérebro, né? Cara, não é tanto mistério. É porque você tem que pensar que o cérebro é uma estrutura relativamente pequena e altamente complexa, altamente conectada, e que se comunica principalmente por um conjunto de substâncias químicas que a gente chama de neurotransmissores, que de certa forma eles não só transmitem uma informação para o próximo neurônio, né, os neurotransmissores, mas também eles alteram a estrutura desse neurônio, né? Então é um negócio muito interessante, assim, porque de uma certa maneira boa parte do que acontece no nosso cérebro depende dessa atividade molecular. Né? E a gente já conhece um pouquinho dessa atividade molecular, né? Boa parte dos medicamentos que a gente usa hoje para algumas condições psicopatológicas são baseadas nesses modelos moleculares, de ação molecular, que já estão bastante avançados, mapeados de forma bastante avançada, né? Eles estão mapeados com base nos relatos do paciente, ou realmente a gente consegue ver a imagem desses neurônios e moléculas? A gente tem que pensar que a neurociências, ela é uma área muito extensa, né? Ela envolve várias ciências, na verdade, né? Então, o que acontece é que, por exemplo, você vai ter a neuroquímica, né? Ou a neurofarmacologia, você vai ter a neurofisiologia, a neuroanatomia, você vai ter a neuropsicologia, os neurologistas, né? Então, você tem uma diversidade de pessoas estudando o cérebro por diferentes perspectivas, né? Uma dessas perspectivas é a perspectiva química. Nesse caso, os experimentos, eles são de várias naturezas. Pode ser in vitro, né? Você pega um tecido, cultiva um tecido e faz algum tipo de preparação, e daí coloca algum tipo de substância e vê a reação nesse tecido. Ela pode ser em vivo, com animais, com cobaias, né? Ela pode ser clínica, na medida em que você avalia o resultado de uma determinada substância num conjunto de pacientes ou indivíduos. Então, existe uma série de procedimentos e de paradigmas científicos que a gente usa para coletar esses dados, né? Quando a gente fala das neurociências, é uma junção mais ou menos lógica de todos esses conhecimentos que às vezes são produzidos até de maneira fragmentada, né? Mas tu não acha que o cérebro é um mistério ainda? Não, o cérebro é absolutamente, extremamente misterioso. A gente tem muita coisa para desenvolver em termos de conhecimento. Eu acredito que nos próximos 10 anos a gente vai ter muitas mudanças na forma como a gente entende e vê o cérebro, certo? Eu sempre falo assim, faz desde 92 que eu estudo o cérebro, né? 93, para ser bem preciso, né? E na década de 90 a gente teve a década do cérebro. Se você pegar o que a gente sabia no início da década de 90 e pegar o que a gente sabia no final
da década de 90, começo dos anos 2000, você vai ver que a década foi realmente do cérebro. Foi uma revolução que a gente teve aí em termos de conhecimento em neurociências, né? E de lá para cá a gente avançou muito mais ainda. Tem uma série de paradigmas que surgiram aí para nós que não estavam claros e que agora começam a se estabelecer. Eu acredito que nos próximos 10, 20 anos a gente tem uma série de modificações aí na maneira como a gente entende o sistema nervoso central por conta de um monte de descobertas que eu imagino que a gente ainda vai ter. Mas você acha que vai chegar um dia que a gente vai conseguir ver o problema na pessoa pela imagem, mapeando o neurônio? Qual específico que está te causando a depressão e tal? Eu acredito que a gente vai chegar numa especificidade próxima disso. Não sei se exatamente desse modelo, mas eu acredito que vai chegar em um determinado momento que a gente vai ter um conjunto de informações que a gente consegue localizar as redes efetivas que estão mal estruturadas e que podem causar aquele problema, né? Eu acredito que isso deva acontecer em breve, né? É interessante isso que você falou, porque, por exemplo, a gente não localiza o problema no neurônio, porque a grande característica do neurônio em si, né, a gente tem que pensar que o cérebro não é só neurônio, né? Mas o neurônio é uma célula muito importante do cérebro, porque ela tem essa capacidade de trocar informação, de se comunicar com outros neurônios, não só com outros neurônios, mas para nós especificamente com outros neurônios, né? E essa capacidade de comunicação faz com que essa célula funcione em rede, certo? Então, eu vou ter, por exemplo, eu posso pensar no cérebro como várias camadas celulares, né? Então, eu vou ter lá o tronco cerebral, eu vou ter lá o mesencéfalo, o prosencéfalo, o telencéfalo, né? Que são, digamos assim, diferentes camadas de neurônios para simplificar um pouquinho. E aí, se você olha para o cérebro dessa forma, você vai ver que desde da parte mais inferior do cérebro até a mais exterior, que seria o córtex cerebral, a gente tem grandes grupos de feixes de neurônios transitando pelo cérebro, formando amplas redes de processamento, né? Essas redes levam e trazem informações para diversas regiões do cérebro, né? Então, essa visão que nós temos hoje do cérebro como um conjunto altamente integrado de unidades de processamento de informação, ela é uma coisa relativamente nova, né? Até meados da década de 90, a gente ainda discutia se o cérebro era globalista, se ele trabalhava como um todo, ou se ele tinha áreas funcionais. No século XX, basicamente, a gente trabalhou com essa ideia de áreas funcionais, ou seja, que a gente tinha lá uma área para fala, tinha uma área para reconhecimento de rostos, tinha uma área para visão de cores, tinha uma área para o movimento do braço, tinha uma área para as emoções, né? Principalmente a partir dos estudos de imaginamento, a gente começou a ter uma ideia maior do funcionamento de circuitos, né? Ou seja, de como que esses circuitos, de como que determinadas funções cognitivas dependem de um circuito muito importante, né? Um exemplo disso é a memória. Se você pegar textos mais antigos sobre memória, você vai ver que a principal estrutura implicada em memória é o hipocampo, né? Hoje a gente considera, e os estudiosos de memória consideram, estruturas do córtex pré-frontal, o córtex entorrinal, a amígdala, entre outras, o córtex parietal posterior, entre outras estruturas envolvidas naquilo que a gente chama de memória, certo? Então, de uma certa maneira, hoje a gente existe uma ênfase maior nessa ideia de circuitos, né? De um conjunto interligado de neurônios que possibilita processar uma informação. Isso significa que o mesmo comportamento está espalhado por todo o cérebro? Eu diria que um comportamento depende de várias regiões do cérebro. Ele precisa ser processado em várias regiões do cérebro. Né? Então, isso é o que dificulta, talvez, essa solução de atacar um ponto específico. Esse aqui está com depressão, deve ser só mexer aqui. Mas ele pode estar em outro lugar também. Pode estar em outro lugar. Mas funciona, às vezes, você atacar um ponto específico. Porque como é uma rede, você mexe naquele ponto, você manda informação para a rede toda.
né? Então, é possível que no futuro surjam algumas soluções mais ou menos assim, vamos botar um marca-passo estimulando esse conjunto de neurônios aqui, e aí a gente vai ter uma melhora, por exemplo, sei lá, ou na depressão, ou no toque, ou em algum outro transtorno.